Ainda no destaque internacional, autoridades ucranianas criticaram o discurso do Papa Francisco a jovens russos. A fala foi classificada por eles como propaganda imperialista. Priscila Yasbeck agora detalha esse destaque para a gente e o que disse o Papa Francisco. Priscila, mais uma vez, bom dia. Oi, Carol, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. O Papa Francisco fez um discurso em uma assembleia em São Petersburgo para uma plateia de jovens e disse que esses jovens não deveriam se esquecer de sua herança, disse que eles são descendentes da grande Rússia, dos santos, dos governantes, a Rússia de Pedro I, de Catarina II, fazendo referências ao passado imperial russo, e disse também que a Rússia é um império educado, de grande cultura e de grande humanidade. Disse que os jovens não devem desistir dessa herança. Depois disso, Kiev se manifestou. O porta-voz da Ucrânia disse que esse é o tipo de propaganda imperialista que faz referência a laços espirituais e também fala sobre salvar a grande mãe Rússia, que é um discurso usado pelo Kremlin para justificar os milhares de assassinatos de ucranianos. O porta-voz ucraniano também disse que o Papa deveria alertar para a devastação que acontece na Ucrânia hoje. Em vez disso, disse que o Papa está promovendo ideias russas de grande potência, que são de fato a razão da agressão crônica da Rússia. Também a Igreja Católica Ucraniana se manifestou sobre esse discurso do Papa, falou que o Papa fez referência a imperadores, que também Vladimir Putin, presidente russo, fez uma referência a Pedro I, se comparou a Pedro I, ex-imperador russo, para justificar a invasão na Ucrânia. E a igreja disse, então, que esse discurso poderia ser percebido como um apoio ao nacionalismo e ao imperialismo que causaram a guerra na Ucrânia hoje. E enquanto isso, Carol, em meio a essa polêmica desse discurso do Papa Francisco, a guerra continua com novos ataques. Ataques ucranianos aconteceram com drones em território russo, em pelo menos 6 regiões do interior da Rússia. E um desses ataques atingiu um campo de aviação e, segundo a Rússia, autoridades russas, esse ataque destruiu pelo menos 4 grandes aviões de transporte militar. Os ucranianos não comentaram esse ataque. Vale lembrar que os aliados da Ucrânia, as potências ocidentais, não permitem que a Ucrânia, não querem que a Ucrânia faça ataques em território russo, mas os ucranianos alegam que devem fazer esses ataques por uma questão de autodefesa e que, ao fazer esses ataques em território russo, eles usam armamentos próprios e não armamentos dos aliados do Ocidente. O problema aí é porque, se a Ucrânia passar a usar os armamentos do Ocidente para fazer ataques dentro da Rússia, isso pode escalar para uma guerra, inclusive mundial. Há um temor das potências ocidentais sobre isso acontecer. Mas fato é que a guerra começa a se aproximar cada vez mais do território russo. Uma guerra que aconteceu inicialmente só em território ucraniano, mas que nos últimos meses a gente vem relatando aí alguns ataques com drones ucranianos em território russo. Então a guerra também se aproximando da Rússia e dos russos. Volto com você, Carol.